Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Amanda Mourão, nossa convidada de hoje, teve sua vida drasticamente transformada aos 16 anos, com o falecimento do seu pai, que infelizmente veio a falecer muito antes da hora. Ele era o provedor da casa. Em meio a uma grave crise financeira, a família teve de se reestruturar, de se reinventar. Essa perda impulsionou Amanda a se tornar a nova provedora da família, já pensando nisso muito jovem. E sua jornada foi uma escalada de esforço e de dedicação. Desde o programa Posso Ajudar em uma agência bancária até se tornar assessora jurídica na Procuradoria de Salvador, Amanda construiu sua carreira com esforço próprio, sem padrinhos e com muita dedicação e estudo. Ela tinha uma certeza de que a estabilidade no serviço público seria a chave para a sua segurança familiar. Ela trilhou um caminho de aprovações em concursos técnicos, mas nunca perdeu de vista o seu grande sonho, a aprovação para o cargo de delegado de polícia. Mas tinha uma grande tríade para conciliar: o trabalho, os estudos e os afazeres de casa, que eu imagino que você também precisa conciliar no seu dia a dia. A sua prova mais dura não estava no edital. Durante a preparação para a prova oral para delegado, Amanda sofreu uma grave lesão na coluna. Com dores que exigiram o uso de morfina, ela estudou e trabalhou em pé para não parar, transformando o cansaço e o sofrimento em uma força ainda maior. Hoje ela está aprovada em quase todas as etapas do concurso da Polícia Civil para o cargo de delegado, Polícia Civil de São Paulo para o cargo de delegado, pendente apenas da etapa de títulos e também do psicotécnico. E hoje ela vai contar um pouco sobre essa trajetória de aprovação, trajetória que não tinha plano B a não ser a vitória. E é com muito orgulho que dizemos que a Amanda foi e é aluna do GRAM, e é motivo de muito carinho podermos ter esse momento aqui com ela. Amanda, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos e todas. Eu, escutando essa história, ainda me surpreendo do que fui capaz de fazer por mim e pela minha família. De fato, foi uma jornada longa, mas que valeu muito a pena. E, com certeza, eu tenho que agradecer muito ao GRAM, porque fez parte da minha caminhada, não só durante o estudo, como até essa etapa de avaliação de títulos, que não é tanto a avaliação de títulos quanto o psicoteste, nenhum dos dois são eliminatórios, mas eu contei com o GRAM também nessa etapa de avaliação de títulos. Amanda, aos 16 anos você enfrentou uma dura perda na sua vida, o falecimento do seu pai, e isso veio uma crise financeira, veio uma dificuldade ainda maior para a família, vieram mais responsabilidades já muito jovem. Como é que foi esse momento da sua vida e como que você lidou com esse turbilhão de acontecimentos? Então, foi uma fase muito difícil mesmo, porque eu era uma criança, na verdade, né? Uma adolescente. Eu não tinha uma estrutura emocional para suportar toda aquela novidade que estava acontecendo na minha vida. A verdade é que a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito forte, muito presente na família, muito cuidadosa comigo e com meu irmão, mas também estava fragilizada nessa época, eu estava desempregada, os meus pais, eles têm apenas o ensino médio, e nesse momento ela estava enfrentando essa dificuldade em relação ao desemprego, e o meu pai vinha de um processo de depressão, teve um câncer e faleceu justamente nessa época de mais dificuldade financeira da gente, dessa fragilidade enquanto núcleo familiar. E naquele momento eu lembro que apareceu uma oportunidade de trabalhar como Posso Ajudar na Caixa Econômica Federal, e entendi que essa seria uma oportunidade também de cuidar da minha família, porque minha mãe estava desempregada, então seria esse o momento ideal para aproveitar aquilo que me aconteceu, né, que me apareceu. Então, essa renda que você conseguiu com 16 anos de idade, que eu imagino que era salário mínimo, até menos, era o que ajudava a sustentar a família naquele momento. Na verdade, menos ainda. Falando exatamente o valor, é R$ 482. Eu nunca vou esquecer, porque foi meu primeiro salário.
Nunca vou esquecer, 482. E na época, de fato, era pouco dinheiro, a gente não conseguia sobreviver com isso. Mas eu aproveitei para trabalhar lá na Caixa Econômica Federal e trabalhar com outros eventos, com entrega de panfleto, entrega de brindes. Eu aproveitava também para trabalhar como recepcionista de eventos. Eu fui acontecendo nesse mercado e complementando essa renda. Você deixou de lado os estudos nessa época? De maneira nenhuma. Eu nunca sequer pensei nisso. Eu lembro que minha mãe, inclusive, era a pessoa que mais me apoiava e falava: Amanda, trabalhe, mas não deixe de priorizar os estudos. Não façam, ela falava em relação a mim e ao meu irmão, não façam o que eu fiz. Eu sei que o estudo é extremamente importante e foi assim que eu trilhei por esse caminho, porque quando a gente é muito jovem, a gente não se dá conta da importância que tem o estudo nas nossas vidas. E é de uma absoluta importância. Então, quando a gente tem uma família capaz de demonstrar isso para a gente com clareza, de fato é um privilégio, porque você cresce reconhecendo a cada dia o quanto isso foi importante. E hoje, com a minha idade e com todas essas conquistas que eu tive, eu não posso atribuir a outra coisa senão os estudos. Você terminou o ensino médio e foi fazer faculdade de enfermagem. Depois desistiu e foi fazer direito. Por que essa mudança? Então, quando eu saí do colégio, eu saí com essa urgência de entrar na faculdade. E como a minha mãe não tinha condição de custear uma faculdade particular, eu coloquei enfermagem no ímpeto, não sabia exatamente o que é que eu queria, e passei e cursei. Fiz grandes amigos, eu tenho um carinho muito grande por todos os amigos que eu fiz na faculdade na época. Mas quando eu entrei no curso e, de fato, comecei a tatear o curso, eu compreendi que aquela não seria a minha profissão. E decidi, a UFBA, na época, eu passei na Federal aqui da Bahia, na época a UFBA entrou em greve. Aí eu falei, vou aproveitar e vou estudar para direito, que é o que eu quero. Aí cheguei em casa, falei, mãe, eu decidi sair de enfermagem e entrar na faculdade de direito da UFBA. Minha mãe, meu Deus do céu, não faça isso. Minha filha, pelo amor de Deus, eu não tenho condição de pagar uma faculdade particular. Se você sair disso, eu não sei o que é que a gente vai poder, como que a gente vai garantir essa sua graduação. Eu falei, mãe, confie em mim. E desde essa época eu não conversava com outra possibilidade que não estudar e ser aprovada na faculdade de direito da UFBA. E foi exatamente o que eu consegui. E logo cedo, assim, no começo aí da sua carreira, você já pensava nos concursos e já enxergava a carreira pública como uma possibilidade, talvez a possibilidade para a sua vida. O que te atraiu para esse mundo? Tinha alguém da família que era servidor, algo que te incentivou a seguir esse caminho? Com certeza. Eu tenho um primo que é procurador aqui do município e eu tenho também um tio que é delegado de polícia. E essas duas pessoas na família, elas sempre me inspiraram a conseguir aquilo que, para mim, foi o mais importante à época, que era a estabilidade financeira. No caso, essa instabilidade, essa vulnerabilidade financeira em relação a mim, a minha mãe e ao meu irmão, ao meu pai, sempre me trouxe muito sofrimento, ansiedade, angústia, medo do futuro, dessas incertezas. E quando eu olhava para os meus tios, para o meu tio, para o meu primo, eu percebia que aquela condição de servidor público trazia essa calmaria que eu e minha família precisávamos tanto. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já comecei a prestar provas, processo seletivo para estágio dentro de órgãos públicos. Então, eu fiz o Ministério Público aqui da Bahia, a Justiça Federal, com a seção daqui da Bahia, fiz também a Procuradoria-Geral do Estado, e aí, dentre todas essas caminhadas, eu fui conhecendo a Procuradoria do município, me disponibilizei para estagiar gratuitamente e depois entrei para a Procuradoria do município como assessora jurídica, que é onde eu atuo hoje. Desde quando eu me formei até hoje, eu me mantenho como assessora jurídica lá. Você foi aprovada em alguns concursos técnicos nessa caminhada, né? TRF, Primeira Região, Ministério Público da Bahia, TRE Minas Gerais. Só que tinha
um sonho maior aí, que era ser delegada. Por que você quis ser delegada? O que te atraiu para essa profissão? Então, eu sempre, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu estudei essas profissões que permeavam o concurso, assim, essas profissões com poder de decisão, com uma capacidade de atuar nessa mudança social, de fazer a diferença socialmente. E aí eu pesquisei Ministério Público, pesquisei magistratura, pesquisei Defensoria Pública, mas existe uma coisa muito especial na carreira policial para mim, algumas coisas, dentre elas o fato de não ser algo tão de audiência, de coisa judiciária, assim, né? A prática forense. Não existe muito isso na atividade policial. A atividade policial, o que mais me chama a atenção, inclusive, é essa capacidade de se reinventar, de não haver uma rotina tão padronizada, tão repetitiva. É algo que eu sinto que tem a ver com a minha própria personalidade, que é de ousar, de fazer uma mudança social na linha de frente. E a carreira de delegado de polícia é aquela carreira que é onde o cidadão toca pela primeira vez no Estado, na seara penal. Então, seja no espectro de proteção do cidadão, no sentido de proteger a vítima, seja no aspecto de responsabilização penal daquele que praticou um crime, o primeiro toque do Estado é a partir da polícia. Então, nesse momento, eu entendi que a atividade policial, a carreira policial tinha a ver comigo e preenchia esses requisitos que as outras carreiras não preenchiam. E aí, quando eu comecei a prestar esses concursos, em verdade, eu nunca quis ser técnico judiciário, técnico administrativo. Lá no TRE eu passei como analista, mas eu nunca quis essas carreiras, porque estava sendo, os editais de delegado de polícia, eles estavam sendo espaçados. Demorava muito para sair um edital. E aí, como demorava, eu não queria perder esse time da prova, eu não queria perder a prática da prova. Então, sempre que abria um edital de qualquer coisa, se eu pudesse fazer a prova, eu estava me colocando para fazer. E tudo aconteceu por conta disso. Eu estava estudando bastante para o cargo de delegado. E aí, quando eu fiz, por exemplo, para analista, nesse TSE unificado que teve agora, muita coisa que eu estudo para o delegado caiu, com exceção de eleitoral. Aí, na última semana, mais ou menos uns 15 dias antes, na verdade, eu peguei toda a lei eleitoral e, estudei pra caramba e deu certo. Então, só agradecer. E o mais legal de tudo isso foi que quando eu aprovei num cargo como de analista do TRE de Minas, eu me senti mais tranquila para os próximos passos em relação ao cargo de delegado, que foi exatamente o que aconteceu em São Paulo. Voltando a essa profissão de delegado, alguém da sua família tinha medo de você exercer essa profissão? Você chegou a ter algum receio ali? Isso acaba sendo, para quem olha de fora, até comum, né? Ficar preocupado. Como é que você lidou com isso? Então, eu acho engraçado isso. A minha mãe é a pessoa que mais tem medo. Ela fala, meu Deus, filha, por que você escolheu uma profissão tão perigosa? Eu falei, mãe, mas o perigo é uma questão que não dá para você atribuir apenas à carreira policial, a delegado de polícia, porque a gente vê também alguns casos de ameaça em relação aos juízes, aos promotores. Isso não é uma coisa exclusiva da carreira de delegado de polícia. E também eu confesso a você, Gabriel, eu não tenho medo, não tenho medo. Eu acho que talvez na caminhada, como delegado de polícia, eu vou enfrentar situações em que eu vou aprender a lidar com certos medos, certas inseguranças. Eu não acho que estou blindada disso. Mas essa minha decisão foi uma decisão completamente lúcida. Eu sabia que eu sei que eu vou enfrentar desafios em relação a essa questão de segurança na minha carreira, mas eu estou preparada. Eu estou preparada e eu, inclusive, quero. Sabe aquele estou ciente e quero continuar? Sou eu. Não tenho medo nenhum. Como é que você se preparou para esse concurso de delegado? Qual era a sua... Como é que era um dia normal, seu, um dia médio aí, conciliando a tríade, né? Trabalho, estudo e casa? Eu sempre brinquei com os meus amigos que essas três coisas, elas ancoram a minha rotina. Eu trabalho, eu estudo e eu treino, arrumo a casa. Essa questão da tríade é em relação à casa. Mas eu também coloco a atividade física, que é muito importante para mim e que eu acho que me salvou nesse processo também.
Mas a minha rotina é a seguinte, eu acordo às 5h30, às 6 horas eu vou para academia, entre 7 e 7h30 eu volto para casa, que é na frente, a minha academia é na frente, me arrumo rapidinho, chego entre 8 e 8h30 lá no meu trabalho, na Procuradoria do Município. De 8h30 às 17h eu estou trabalhando lá, volto para casa, 18 às 22h eu começo a estudar. Essa sempre foi a minha pretensão. Eu coloquei isso como meu cronograma e eu sigo isso todos os dias. Mas tem uma margem de erro em relação aos horários, por justamente essas questões de casa. Então eu cozinho, eu faço faxina. Ontem eu terminei de fazer faxina, eram 11 horas da noite, bem tarde, eu estava, inclusive, assim, morta, cansada. Mas essa questão da faxina e de casa, eu não tenho como delegar, porque eu não tenho condições financeiras de custear também isso. Então, eu mesma fazia as demandas de casa. Então, nesse intervalo, eu cozinho. No domingo, por exemplo, eu faço minhas marmitas da semana inteira. Sabe? Eu acho que a gente consegue fazer muita coisa. A gente só precisa de organização e disciplina. E era exatamente o que eu tive durante todo esse processo, em relação a essa tríade da musculação, que é a atividade física, né, do estudo, do trabalho e essas demandas de casa que elas vão acontecendo em meio a esses três fatores que envolvem a minha rotina. E o estudo rendia bem à noite, depois de trabalhar, acordar cedo, você não ficava muito cansada, não? Então, não. E eu vou te dizer o porquê. Eu sempre fiquei com medo de inverter esse horário, de estudar pela manhã e de treinar à noite ou fazer as coisas da casa à noite, porque eu tinha medo de não conseguir me adaptar a isso e acabar perdendo tempo de estudo. Então eu ouvi de muitas pessoas esse conselho de estudar na primeira hora do dia. Só que eu vou te confidenciar uma coisa. Eu acordo às 5h30 da manhã pulando, ligado nos 220. Eu não consigo tentar me concentrar e me acalmar, me preparar psicologicamente, emocionalmente, para uma leitura. Então, eu entendi que o meu corpo, ele responde dessa forma. É possível que eu consiga trocar isso, é possível que eu realmente adapte o meu corpo a essa nova demanda de estudar pela manhã, é possível. Mas toda essa tentativa pode me custar tempo. E a gente sabe, quem estuda para concurso sabe que tempo é ouro, a gente não pode conversar muito com isso. Então, eu criei a minha rotina e para mim foi tranquilo de viver essa rotina. Eu consigo render bem à noite, consegui sempre cumprir as minhas metas, às vezes mais cansada, às vezes menos. E toda vez que, por alguma razão, eu não conseguia ter um estudo de qualidade, porque meu dia foi muito cansativo, eu compensava nos finais de semana. Então, eu nunca fui uma pessoa de perder noite, de ir para festa. Eu aproveitava os meus finais de semana para compensar tudo aquilo que eu deixei faltando durante a minha semana. Quanto tempo durou esse processo de preparação intensa aí para delegado? Então, eu comecei a estudar, de fato, quando teve uma prova aqui de delegado de polícia do estado aqui da Bahia. Eu acredito que foi ali em setembro de 2022. A gente começa a estudar ainda tateando, né? Eu estudava, mas não no ritmo necessário para delegado de polícia, que é esse ritmo que eu passei a levar quando chegou ali mais ou menos em janeiro de 2023. Essa sensação de renovação, de início. Quando chegou janeiro de 2023 foi que eu comecei a encaixar a rotina. E aí, em dezembro, e isso me surpreende porque é relativamente pouco tempo, né? Em dezembro eu fiz a prova de delegado de polícia do estado de São Paulo. Quando eu fiz a prova, eu tive um bom resultado, eu sabia que ia passar, e aí eu comecei a me dedicar, fortalecendo ainda mais os meus estudos. E em setembro do ano passado, de 2024, foi que eu soube que eu fui para a prova oral. Quando eu iniciei os meus estudos da prova oral, eu aí tive que mudar completamente a minha rotina, porque eu tive que inserir, além dos estudos doutrinários, né, o estudo de leitura, eu precisei inserir os treinos. Então, todas as segundas, quartas e sábado, eu fazia o treino da oral com os meus colegas, né, da prova oral com os meus colegas. E aí, infelizmente, eu tive que cortar
todas as outras oportunidades que eu tinha de encontrar minha família, de encontrar os meus amigos, porque eu sabia que era uma oportunidade que eu estava tendo e que eu não poderia perder de forma alguma. Então, o tempo livre que eu tinha era para estudar essa parte de doutrina e solidificar, ter substrato jurídico, um raciocínio jurídico capaz de me levar à aprovação da prova oral. Durante a prova oral, você sofreu uma grave lesão na coluna. Conte-nos um pouco, por favor, sobre esse momento e como é que essa dor afetou toda a sua preparação, a sua rotina. Nossa, olha, foi muito difícil, meu Deus. Eu digo que foi uma experiência assim gutural para mim. Ela me moldou enquanto ser humano e com certeza enquanto concurseira e como delegada de polícia também, porque o que eu vivi, talvez eu viva o resto da minha vida sem experienciar isso que eu passei, porque foi algo muito específico, foi bem difícil para mim. Em dezembro do ano passado, eu estava treinando e eu sempre fui uma pessoa que pegou muito pesado na musculação. E aí eu estava com 200 quilos na elevação pélvica e fui ajeitar a minha coluna. Nessa que eu fui ajeitar, a sobrecarga ela foi para um lado, né? E aí eu lesionei algo que já estava lesionado. E eu vou te contar exatamente o porquê. A minha família toda tem hérnia de disco. A minha mãe, os meus tios, todo mundo tem hérnia de disco. E eu, durante os estudos, muito tempo sentada também, eu piorei essa minha condição. Eu não sabia que tinha hérnia, eu sentia dor na lombar. Mas aí eu, trabalhando o dia todo, 8 horas por dia, e estudando, pelo menos em tese, de 3 a 4 horas por dia sentada, fui muito tempo sentada. E ainda ia para academia e também colocava peso. Eu comecei a sentir dor na coluna, mas eu ignorei isso, esse sinal claro do meu corpo. Eu ignorei por conta de sempre achar que eu não tinha tempo para resolver isso agora, eu deixava para depois. Não tenho como, preciso estudar, não posso perder tempo com isso. E aí, quando eu tive esse movimento brusco errado na região da minha lombar, eu corri para fazer uma ressonância e vi que eu tinha 2 hérnias de disco extrusas. Ambas estavam extrusas. E eu, com indicação cirúrgica. E aí, na verdade, eu até fraquejei. Eu não diria para você que eu pensei em desistir, porque isso nem de longe passou na minha cabeça. Mas eu fraquejei de diminuir a quantidade de treino, porque eu não conseguia lidar com a dor. Eu já queimei meu braço. Mas a dor de queimar o braço nem se compara à dor de uma hérnia de disco ou de um ciático inflamado. Porque não é em questão de escala de dor, mas é porque ela é contínua, ela é perene, não dá descanso. Eu comecei por conta disso, perder noite, eu não conseguia dormir bem. Eu só dormia quando estava dopada de remédio. E aí, quando o efeito do remédio passava, eu acordava 3 horas da manhã, 2 de dor, andava pela casa completamente atordoada. E chegou uma fase também que eu não conseguia me concentrar nos estudos. Eu sentava para estudar e eu não conseguia ficar sentada, deitada, deitava na cama, não conseguia ficar deitada, ficava em pé, aliviava um pouco, eu estudava o máximo que eu conseguia, mas sempre nessa condição difícil. E aí eu comecei a buscar vários tratamentos. Eu fui para um neurocirurgião, eu fui para um ortopedista, e todos eles falando, olha, infelizmente seu caso é cirúrgico, você vai continuar sentindo dor, não há nada que a gente possa fazer. E aí eu comecei a tomar morfina, comecei a tomar oxicodona, que é um remédio... É um pouco mais forte que a morfina, mas ele não agride tanto o corpo. E pregabalina, que é um outro remédio também para dores neuropáticas, que eu faço uso até hoje. Foi quando eu comecei a sentir um pouco de melhora, fisioterapia. Só que tinha uma questão muito, muito grave para mim, que o tempo que eu levava para ir ao médico, à fisioterapia, e o tempo que eu levava sentindo muita dor, me atrapalhava nos estudos. Eu já estava com medo, insegura, ansiosa, nervosa com essa prova oral, e de repente tive que enfrentar tudo isso. Eu me senti muito cansada, emocionalmente cansada, por toda essa demanda emocional, e cansada fisicamente, porque eu não conseguia dormir, não conseguia ir ao banheiro. Sentar no sanitário, para mim, era impensável. E eu tomei todas as injeções possíveis, nenhuma delas fez efeito.
remédio também, só essa oxicodona, e mesmo assim não foi também algo que tirou a minha dor. E aí eu comecei a fazer um tratamento com infiltrações na coluna. E essas infiltrações, a partir da quinta, foi que eu melhorei. Porque existiu um único médico que falou: Amanda, de fato, seu caso é cirúrgico, mas se você confiar em mim, você vai fazer essa prova oral de delegado lá de São Paulo, sem dor ou com o mínimo de dor. Depois disso, a gente pensa se vai fazer cirurgia, se não vai. Apenas confie em mim. Aí eu me apeguei assim, cega, me apeguei a esse médico e foi ele que me ajudou. Nós fizemos 5 infiltrações e tudo isso aconteceu sem ter uma previsibilidade em relação à data da prova. Então, quando eles marcaram, a minha prova caiu para 28 de maio. Eu fiz todo um tratamento certinho, tomei a minha injeção, a infiltração, a quinta infiltração. Fui fazer a prova com dor, mas eu diria que numa escala de 0 a 10. A minha dor estava 3 de 10, sendo que ela andava de 9 de 10, 10 de 10, 7 de 10. É uma percepção muito subjetiva, né? Mas para mim doía assim. E aí eu fui para a prova com uma dor de 3 de 10. E hoje eu sobrevivo com dor de 2 a 3 de 10. É uma escala que a gente usa na própria medicina. Mas foi essa a minha história. Eu tive que... Eu me senti muito insegura nesse momento. Sem ter a certeza de que eu teria uma condição física capaz de lidar com essas questões emocionais da grandiosidade da prova oral. Lá de delegado, que era o cargo que eu queria. E você precisou muitas vezes estudar em pé, porque estudar sentada doía muito. Não era possível. Eu não conseguia. Eu trabalhava em pé. E aí meu chefe falava para mim: Amanda, vá para casa, tente descansar, venha quando você estiver com menos dor. Só que na época, essa questão da tríade que eu falei para você é algo muito sério para mim. Eu me sinto encorajada, eu me sinto organizada quando eu cumpro com essa tríade. Tudo isso para mim é importante. Eu preciso cuidar dos meus espaços e das minhas obrigações para que eu consiga me sentir apta para o meu próprio sonho, sabe? Então eu falava para ele: eu sei, tá difícil para mim, eu tô trabalhando aqui em pé, mas para mim é melhor. Eu ia para lá, eu ia de Uber, deitada na parte de trás do carro. E aí quando eu chegava lá, eu trabalhava em pé. E quando chegava aqui, eu também estudava em pé. Exatamente com esse apoio que eu estou usando aqui para filmagem, eu colocava o tablet nesse apoio e ficava em pé. Eu lembro que até os treinos que eu fazia em pé, e os meus colegas: e aí, como é que você tá hoje? Como é que você tá se sentindo? E eu: gente, não tô bem não, tá doendo pra caramba. Mas vamos. E deu certo. Aí eu passei, todo mundo: Amanda, que bom que você passou, a gente viu a sua dor. E a dificuldade que foi. E foi mesmo, gente. Foi mesmo. Eu não desejo isso a ninguém. Qual foi o seu momento de maior vitória nessa jornada? Então, o meu momento de maior vitória foi quando eu soube que eu passei. E eu liguei para minha mãe. O Diário Oficial de São Paulo saiu 1h da manhã. E eu tava dormindo. Só que um colega viu meu nome e me ligou, falando que eu passei. Aí nessa hora eu falei: meu Deus, 1h da manhã, como que eu vou comemorar isso? Com quem? Porque 1h da manhã tá todo mundo dormindo. Mas eu preciso comemorar, porque é meu sonho se concretizando. E aí eu falei: eu sinto muito, vou ligar pra minha mãe. Ela vai acordar assustada, achando que aconteceu alguma coisa, mas eu vou ligar. E aí liguei, ela já acordou: Amanda, o que foi que aconteceu? Eu disse: mãe, passei. Eu liguei de vídeo. Passei, mãe, passei na prova oral. E aí foi ela chorando lá, e eu chorando aqui, copiosamente, mas foi um choro de... Foi um choro de desaguar. De... Meu Deus, acabou. Porque eu sofri muito nos últimos meses. Minha família acompanhou muito, a minha mãe sofreu comigo. E quando eu vi esse resultado, foi que eu senti assim: valeu a pena. Valeu a pena, sabe? Eu faria tudo de novo, eu passaria por tudo de novo. Eu nunca vou esquecer isso. Amanda, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje, passando por dificuldades, por dores
físicas, emocionais, da vida, financeiras, enfim, vários tipos de dores. E nesta jornada tão difícil que é a jornada do concurseiro, qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua jornada, mesmo com tanta dor, tanta incerteza, você conseguiu? Então, o conselho é aquele que eu uso para mim, que é o não conversar demais, porque sem pensar, para não hesitar, não converse com outras possibilidades, escolha um caminho e vá. É esse resultado que você sonha e é ele que você quer, é ele que você merece. Então, não converse demais, faça o que tem que ser feito. Sei, infelizmente, a gente passa por questões difíceis na nossa caminhada. Algumas pessoas têm privilégios, outras não têm, mas isso pouco importa quando a gente faz o que tem que ser feito, mesmo que seja difícil. E eu posso dar certeza de alguém que em outro momento duvidou disso, e agora, com o meu sonho acontecendo de fato, eu posso falar, não desista, porque é o fato de você não desistir que vai te fazer chegar onde você sonha. Isso é verdade, isso não é piegas, isso não é frase de efeito, sem efeito, é real. Se você não desistir, você chega lá. Não converse, só faça o que tem que ser feito. Amanda, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história. Parabéns pela sua superação. Obrigado pela confiança aqui no GRAM. O mérito é todo seu, a conquista é toda sua, mas a gente se sente aí parte um pouquinho dessa história tão linda que você está trilhando, que tem ainda muitos outros capítulos por vir. Em breve, uma mudança para São Paulo, né? Para o estado de São Paulo. Então, em breve vai ser necessária essa mudança, que certamente vai ser muito positiva e vai te permitir realizar esse sonho. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, ative as notificações, clique aí no sininho para receber em primeira mão todos os conteúdos, todos os vídeos, os podcasts que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, há mais de 5 anos, indo na verdade para 6 anos, se eu não me engano, já perdi as contas. São muitas conversas aqui inspiradoras para você. Até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.